Boa tarde, professores. Eu sou a professora Camila. Consegue me ouvir? Tá mesmo. Não tô vendo. Sim. Hoje eu estou aqui, eu não sou da robótica, sou da programação. Estou aqui para auxiliar o professor Fabiano com as dúvidas. O professor Fabiano vai apresentar as duas aulas do Microbit para vocês. E no final das aulas, a gente vai ter um tempinho, né, para fazer as dúvidas, para tirar as dúvidas. E aí, conforme essas dúvidas forem surgindo, a gente pede que vocês esperem, aguardem um pouquinho, que a gente vai ter um tempinho no final da nossa formação para tirar essas dúvidas, tá bom? Eu queria perguntar para vocês se está aparecendo o chat para vocês. Sim? Vocês podem confirmar para mim? É o de levantar a mãozinha. Não, se está dando para escrever mensagens. Está dando para escrever mensagens ou não? Não? Não. Tá. A gente está com esse probleminha, tá? Então, a minha orientação é a seguinte: já que a gente não conseguiu habilitar o chat para vocês, a gente pede que no final da orientação técnica, né, a gente vai ter duas aulas do Microbit, que o professor Fabiano vai orientar vocês. A gente pede que vocês anotem as dúvidas e que vocês levantem as mãos. Eu vou estar orientando o professor Fabiano e conforme as mãos forem levantadas, vai ficar a ordem de prioridade. Daí eu vou anotando aqui quem levanta a mão primeiro e aí a gente vai chamando conforme essas dúvidas forem surgindo. Pode ser assim? Porque a gente está sem o chat, tá bom? Obrigada. Bom, continuando, só para confirmar, professor Pedro, o senhor pôs para gravar a nossa reunião, certo? Isso, Fabiano. Boa tarde Ok. para você. Eu comecei a gravação. Tudo bem, combinado. Então, pessoal, nós já vamos aqui compartilhar a nossa tela para dar início ao nosso trabalho. Vocês estão vendo a primeira página sobre orientação técnica, formação de professores, tecnologia e inovação segundo bimestre? Está aparecendo para vocês? Sim ou não? Ok, muito bem. Então, dando início, nós vamos falar um pouquinho sobre os objetivos da nossa primeira aula, e nós vamos reconhecer as instruções básicas necessárias para iniciar e configurar sequências de instruções no ambiente de programação. Então, nós vamos ver aquelas primeiras informações que foram passadas na primeira orientação técnica sobre iniciar e configurar sequências de uma programação básica. Também iremos falar em implementar o conceito de variáveis dentro da programação. Nós vamos entender como usar os botões para controlar o fluxo da programação. Esses botões, eles estão diretamente ligados ao microbit. E também vamos conhecer as capacidades do microfone no microbit. Também temos mais um objetivo importante, que é vivenciar desafios enfrentados no dia a dia escolar por meio do uso do microbit. Geralmente, esses desafios são aquelas propostas que estão no que os professores trabalharão diretamente com os estudantes no decorrer da aula. Aqui nós temos algumas habilidades gerais que fazem parte na construção e na elaboração das propostas do segundo bimestre, tá certo? Então, elas estão todas aqui. Alguém que depois quiser dar uma olhada com calma, pode ver uma por uma e está... ou seja, pode estar lendo, né, com uma melhor detalhamento, tá certo? Bom, aqui nós temos as sequências das aulas. Todas as aulas que vão estar durante o segundo bimestre. Porém, hoje nós vamos trabalhar a aula número 35 e 36, Restart, retomando o iniciar e o para sempre. E também nós vamos trabalhar as aulas 39 e 40, Thermobit, parte 1, trabalhando com o sensor de temperatura. Então, nós vamos ver o que seriam essas propostas. Bom, teremos também o Mão na Massa, que é a parte mais interessante aqui para os nossos estudantes. Bom, começando a primeira aula, que é a 35 e 36,
Restart, retomando o iniciar e o para sempre. Esse tema foi discutido principalmente na primeira orientação técnica junto dos professores, quando vocês vieram aqui no CIEBIC. Bom, vamos ver quais são os objetivos desta aula. Nós iremos compreender porque as aulas de robótica não são direcionadas somente para a produção de robôs. Tá? Nós vamos discutir isso durante a nossa aula. E também vamos identificar a diferença entre os blocos de programação iniciar e para sempre. Quais são as diferenças entre esses termos quando nós fazemos a programação no microbit? Também iremos identificar o papel fundamental da repetição no contexto da programação. E, por fim, nós temos mais 2 objetivos importantes. Nós vamos reconhecer as instruções básicas necessárias para iniciar e configurar sequências de instruções no ambiente de programação e relacionar como certas tarefas ou ações podem ser executadas de forma contínua, em looping. Bom, esses objetivos vieram da proposta de São Paulo, então nós vamos tentar minuciar, né, fazer com que o estudante e o professor possam entender de uma maneira mais prática. Bom, quando nós falamos sobre o restart, seria iniciar novamente o que foi feito no primeiro bimestre, retomando o iniciar e o para sempre. Bom, quando nós estamos na programação, nós temos aqueles bloquinhos que são intuitivos para fazer a programação. E dentro deles, nós temos no iniciar, que toda atividade, quando nós vamos criar uma programação, nós iniciamos com esse bloquinho. Para que serve? Qual a finalidade dele? Então, nós estamos somente fazendo uma retomada dessa primeira aula, tá? Para que vocês possam dar continuidade na sequência das outras aulas, tá? Então, no iniciar, quando desejamos definir valores iniciais, criar mensagens, ou definir o estado de funções específicas, se estão ativas ou não, logo que a placa ligar, tá certo? Então, toda vez quando nós vamos fazer uma programação, nós utilizamos somente uma vez. Não precisa de colocar outro bloquinho para ficar repetindo. Então, somente uma vez colocamos esse bloco e ele dará todas as outras funções para que a programação possa ser feita e realizada com sucesso, tá certo? E nós temos também o sempre. Esse bloquinho sempre, tá? Para que ele é usado? Ele vai gerar um looping, ou seja, ele vai ficar repetindo aquela mensagem toda vez que for necessária. Por isso que nós colocamos ou utilizamos esse bloquinho sempre, tá certo? As instruções, até que alguma condição dentro desse mesmo bloco altere isso. Repetição sem parar, é o que eu acabei de falar. Então, quando nós queremos que algo aconteça por várias vezes, nós estaremos utilizando esse bloquinho sempre, ok? Bom, na sequência, nós vamos fazer um olho que vai ficar piscando. Bom, primeiramente, o que nós vamos fazer? Já foi falado anteriormente na primeira orientação técnica, como que você acessa o MakeCode lá no Arduino, lá no computador, né, a plataforma. Então, o professor, ele vai usar o seu e-mail institucional e logo na sequência nós vamos criar um novo projeto para criar o seu novo projeto. Agora eu vou mudar de tela para fazer ao vivo com vocês, tá certo? Então, um segundinho que eu vou trocar a tela. MakeCode. Apareceu para vocês o MakeCode? Sim? Ok. Então... Sim. Ok, muito bem. Aqui nós vamos clicar em meus projetos, novo projeto. Vou clicar lá e vou criar um nome. Vou colocar qualquer nome, tá certo? Eu vou colocar como novo, tá? Que eu vou fazer a primeira atividade com vocês. Na sequência, ele vai fazer um download e já vai abrir a própria página para iniciar a nossa programação, tá certo? Então, o que eu vou pedir para vocês? Esses bloquinhos eu vou arrastar e jogar aqui nos bloquinhos de informações para apagar, porque eu vou trabalhar com uma outra programação. Tudo bem? Vocês fizeram isso?
Bom, na sequência, eu vou clicar no menu básico e aí eu vou arrastar o bloco no iniciar. Ó, no iniciar, estou arrastando o bloquinho até a área da programação. Feito isso, eu vou dar a segunda coordenada. No mesmo menu, eu vou arrastar o bloco mostrar string lá em básico. Mostrar string. Eu vou arrastar para a minha área de trabalho e vou anexar lá no bloquinho de no iniciar. Tá certo? No lugar de hello, eu vou clicar e vou mudar o nome para piscar. Porque nós vamos criar um olhinho piscando, tá certo? Na sequência, nós iremos clicar novamente no básico e arrastar o bloco sempre. Lembra que eu falei para vocês que nós queremos que essa figura ela fica trabalhando por algum tempo. Eu vou colocar ele novamente na área de trabalho, só que separado. Na sequência, eu vou procurar lá novamente em básico aquele ícone que vai mostrar as LEDs. Tudo bem? Alguém está falando junto comigo? Ok. Ó, cliquei, arrastei, trouxe aqui para a área de trabalho e anexei no bloquinho de sempre. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um olho nesse bloquinho. Eu vou desenhando, vou, ó, piscando, vou desenhando o olhinho até ficar completo. Ok? Fiz isso. E nós precisamos também que ele fique piscando por algum tempo, tá? Que seria o looping. Eu vou novamente no básico, vou clicar em básico, eu vou procurar um ícone que chama pausa e vou anexar abaixo do mostrar LEDs, ok? E ele vai ficar ali entre 100 milissegundos, tá certo? Só que o meu olho, ele está somente aberto, só que ele precisa também de piscar, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa minha programação. Como que eu duplico? Lá no bloquinho sempre, que é o segundo, eu vou clicar em cima com o primeiro botão do mouse e aparece a informação duplicar. Eu duplico, jogo para o lado e aí eu vou criar somente uma linha que seria o meu olho fechado. Então, eu vou apagar esses olhinhos, essas bolinhas brancas de cima e vou clicar somente nas bolinhas do meio, tá certo? Feito isso, eu consegui desenhar um olho aberto e um olho fechado. Só que aqui na minha primeira bolinha, eu esqueci de colocar um pinguinho. Já coloquei, agora está certo. E então nós estamos com o olho aberto e um olho fechado. Bom, agora o que eu vou pedir para vocês? Quem estiver fazendo no físico, nós vamos fazer a conexão, tá? Nós vamos conectar o microbit com o computador, tá certo? Então você vai conectar o seu microbit, tá? Eu estou aqui com ele, ó, tá? Vai conectar do lado para a gente passar a programação e fazer com que ele também funcione. Se você olhar do lado, ele já vai estar funcionando, tá certo? Muito bem. Na sequência, vai aparecer uma informação escrito: parei seu microbit com o seu computador. Você vai clicar num botão que chama parear. Ele está roxo, bem embaixo. Tudo bem? Vocês conseguiram chegar até aí? Isso é para quem está fazendo aqui com o microbit também, tá? Isso vai estar gravado, pessoal, para depois, para a DE liberar para vocês. Tudo bem? Na sequência, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos baixar a programação dele. Oi? Alguém está falando? Se alguém puder fechar o microfone, eu agradeço, ok? Obrigado. Bom, agora, com o microbit conectado,
aparece uma última informação, que é para baixar a programação. Vocês vão clicar em baixar. Feito isso, já vai estar piscando os dois olhos. Tá? Eu vou agora trocar de tela para mostrar para vocês como fica. Então, vai ficar dessa forma, ó. Um aceso e o outro com o olho fechado. Então, um olho aberto e um olho fechado. No próprio microbit, aqui no nosso computador, vocês podem perceber, na própria plataforma, está acendendo e apagando ao lado. Tá certo? Então, essa atividade foi mais para retomar a iniciação do Restart para a primeira atividade no segundo bimestre. Tudo bem? Na sequência, nós já vamos para a aula número 39 e 40, que chama Termobit, parte 1, trabalhando com o sensor de temperatura, ok? Bom, vamos ver os objetivos dessa aula. Nós vamos identificar a importância de um termômetro na aferição de temperatura em diferentes situações do dia a dia. Nós vamos conseguir fazer isso aqui ao vivo, principalmente para quem estiver com o digital. Nós também iremos identificar a função pré-programada de temperatura dentro do contexto do termômetro. Outro objetivo seria experimentar o sensor de temperatura e compreender o seu funcionamento na placa microbit. Tá? Então, por isso que é importante estar fazendo no simulador na prática. Tá? Então, pega o seu microbit depois e já conecta para a gente ver se vai estar funcionando normalmente. Ok? Bom, vamos para a introdução dessa aula. Provavelmente, vocês já devem ter discutido com os estudantes, com seus estudantes, sobre o termo temperatura. Então, para nós identificar a questão de sensações, ou seja, muito quente, muito frio, tá? Como que nós iremos explicar para eles? Nós podemos explicar de uma maneira bem simples e prática, tá? Quando as moléculas, né, de um corpo ou de algo substancial, algum objeto, está muito próxima ou muito junta, significa que o corpo vai estar bem mais aquecido. Tudo bem? E, ao contrário, quando as moléculas de um corpo estão mais separadas, significa que a temperatura está mais fria, mais baixa. Então, a gente consegue trabalhar com os estudantes mostrando a partir de alguns exemplos, como esse que eu fiz para vocês, tá certo? À medida que reflete a intensidade do calor presente em um corpo, objeto ou ambiente, tá certo? Ela também está relacionada à agitação das partículas que compõem a matéria. Quanto maior a agitação dessas partículas que formam o ar, maior a temperatura. Foi como eu disse anteriormente. Na sequência, nós vamos aqui mostrar para vocês o sensor de temperatura. Eu estou aqui com ele na minha mão. Nós temos o microbit, o V2, certo? A parte frontal mostra as LEDs. E a parte posterior mostra alguns sensores. Então, a gente consegue identificar aqui do lado direito, esse primeiro quadradinho preto, um sensor. Tá? Esse é o sensor de temperatura que nós conseguimos estar trabalhando junto com os nossos estudantes. Tá certo? Para que serve esse sensor? Além disso, tem um processador junto com ele também. Tá certo? O nosso sensor de temperatura é um dispositivo de entrada. Por que um sensor de entrada? Porque ele recebe uma informação que vem algo de fora, ele recebe uma informação, na sequência, ele vai processar essa informação para, na sequência, dar uma informação mais correta. Por exemplo, eu quero saber qual a temperatura que está lá fora. Então, através do microbit, ele vai receber essa informação através de uma programação, vai ser processado e, na sequência, ele vai dar uma informação mais correta. Ou seja, ele vai dar com precisão a temperatura ambiente do local que você está pedindo.
Tudo bem? Na sequência, nós conseguimos também mostrar para vocês alguns exemplos de funções pré-programadas. Por exemplo, aqui nós temos direção da bússola, nós temos a temperatura, nós temos aqui algumas variáveis entre mínimas e máximas que nós podemos estar trabalhando na nossa programação. E também nós conseguimos mostrar os quatro símbolos, né, das somas, ou seja, soma, da subtração, da multiplicação e da divisão. Então, nós temos alguns exemplos de programação que nós podemos estar utilizando para fazer a programação, tá certo? Para qualquer tipo de aplicação. Na sequência, nós vamos precisar construir um algoritmo, né? Para ter uma função pré-programada com relação à temperatura. Para que os dados de temperatura coletados pelo sensor possam ser identificados no simulador, vamos precisar construir o algoritmo de programação com uma função específica. Então, essa função específica seria o bloco temperatura, que nós vamos criar ele lá no bloquinho quando eu entrar para fazer a programação com vocês. E tem o objetivo de guardar a informação referente à temperatura aferida pelo sensor. Ok? Bom, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar a construção de um termômetro digital. Como eu mostrei para vocês, né, anteriormente, vocês já estão acessados aí na plataforma Microbit, MakeCode. Então, para que nós possamos construir outro artefato, nós vamos clicar na casinha, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Só um segundinho. Deixa eu entrar aqui. MakeCode. Mostrou aqui para vocês? MakeCode. Certo? Ó, aqui acima da plataforma, aparece assim uma casinha, e quando eu clico nela, aparece com o nome início. Então, eu vou clicar nele, vai limpar a tela. Então, o que eu vou fazer? Novamente, eu vou clicar em novo projeto, mais, e vou escrever o nome do meu projeto. Vou colocar lá temperatura. Aí vocês colocam o nome que vocês acharem mais interessante. Tudo bem? Ou termômetro, pode ser também. Feito isso, já está aqui pronto a minha área de trabalho e tem aqueles bloquinhos que nós não vamos precisar de utilizar, porque eles já vêm embutidos e nós vamos descartar para fazer uma programação específica para o termômetro, tá certo? Muito bem. Feito isso, nós vamos lá no bloquinho Input, nós vamos clicar nele, e aí nós vamos no botão arrastar o ícone no botão A pressionado. Cliquei, trouxe ele para cá. Tudo bem? Na sequência, queremos que a temperatura possa ser mostrada no visor de LEDs. Para isso, vamos utilizar o bloco mostrar número no menu básico. Então, nós vamos lá no menu básico, vamos procurar o bloquinho mostrar número, carregar e encaixar dentro do bloquinho no botão A pressionado. Muito bem. Na sequência, nós vamos clicar novamente em Input, nós vamos procurar o bloquinho chamado Temperatura, eu vou arrastar para a área de trabalho e vou encaixar lá no Mostrar Número, no bloquinho. E aí vão aparecer duas bolinhas vermelhas, eu vou clicar, soltar, ele já vai ficar encaixado. Tá certo? Vocês conseguiram fazer isso? Tudo bem? Bom, continuando. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos arrastar... Só um minutinho, pessoal, tá dando um bugzinho aqui. Volta umas para frente, mais um. Isso. Nós vamos agora arrastar o bloco Mostrar String no menu básico. Então, vou clicar lá no menu básico
Eu vou procurar o ícone mostrar string, e aí eu vou arrastar até minha área de trabalho e vou deixar ele solto para que eu possa... Solto não, eu vou encaixar debaixo de definir, mostrar número. Tá, isso. Antes, eu vou precisar de entrar aqui no definir temperatura. Deixa eu só achar aqui, está em variáveis. Variáveis, definir. Só um minutinho, pessoal. Um minutinho. Camila, volta um bloquinho antes, por favor. Isso, aí. Muito bem. Pessoal, faltou uma informação aqui, tá? Eu vou desencaixar essas informações, vou deixar soltas aqui. Eu vou arrastar o bloco definir temperatura para do menu variáveis. Eu vou lá em menu variáveis, vou colocar lá, vou escrever temperatura, e vou criar esse bloquinho, tá certo? Quando eu crio essas informações, ou essa informação, aparecem alguns bloquinhos pré-definidos. Eu vou precisar do primeiro, que se chama definir temperatura para. Eu vou clicar nele, vou arrastar e encaixar aqui no bloquinho do botão A pressionado, tá certo? Na sequência, eu vou lá no input, agora sim, eu vou lá em input e vou buscar o bloquinho temperatura. Ó, pego temperatura e encaixo no bloquinho definir temperatura. Muito bem. Feito isso, agora sim, nós vamos lá no bloco básico, nós vamos procurar o mostrar string, que é um bloquinho, azul é o terceiro, e eu vou encaixar embaixo de definir temperatura, certo? Feito isso, só um minutinho, não é esse. Nós vamos pegar o mostrar string, isso, mostrar string. Está escrito hello. Muito bem, agora sim estamos fazendo a programação correta. E aí eu encaixo em definir temperatura para temperatura. Feito isso, agora precisamos unir o valor contido na variável temperatura com a nomenclatura C de Celsius, ok? Vamos agora continuar. Nós vamos clicar na função avançado. E aí, em seguida, nós vamos procurar a ferramenta texto. Ó, texto. Vocês acharam aí texto? Vamos clicar em texto. E aí, eu vou procurar um bloquinho que chama unir olá mundo mais menos. Certo? E aí eu vou encaixar lá no ícone mostrar string. E aí eu vou conseguir fazer a minha programação. Tá certo? Aí, dentro disso, o que nós vamos fazer? Eu cliquei na função avançado, coloquei a ferramenta texto, vou localizar e arrastar o bloco join e unir na área da programação e encaixar no bloco mostrar string. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá em mostrar string. Isso. Agora sim, eu vou lá na variável, vou pegar o bloquinho temperatura e vou encaixar no bloquinho unir que está escrito olá. Certo? E no mundo, eu vou escrever a letra C de Celsius. Eu vou colocar um C maiúsculo. Ok? Feito isso, nós vamos verificar o resultado da programação. Para testar a programação, procure com o cursor do mouse alterar temperatura. Então, agora, o que a gente pode fazer? A gente pode estar clicando do lado para ver se está funcionando a nossa temperatura. Vai aparecer para vocês uma barrinha do termômetro, certo? Estão aparecendo para vocês? Sim?
Muito bem. Se aparecer, o que que nós vamos fazer? Nós vamos movimentar. Deixa eu só mudar aqui o meu slide para mostrar para vocês agora, novamente. Último. Um segundinho que saiu fora aqui o meu slide, pessoal. Make code. Aí. Vai aparecer para vocês uma barrinha com a temperatura. E aí, quando eu coloco o cursor, eu consigo movimentar e vai aumentar a temperatura, tanto para cima quanto para baixo. Tá certo? Feito isso, o que que nós vamos fazer? Agora nós vamos conectar o nosso cabo USB para testar no nosso microbit. Tudo bem? Vamos encaixar? Pode passar o próximo, por favor? Ah, tá. Ok. Ok. Volta. Aí. Muito bem. Conectado o nosso microbit no computador, nós vamos dar aquela sequência de próximo. Vai aparecer para vocês. Próximo. Na sequência, vai aparecer parear seu microbit com o seu navegador. E aí vai ter uma informação escrito parear. Então, eu vou parear o meu microbit. Tudo bem? Vocês conseguiram parear aí? Ok. Na sequência, vamos continuar. Passe o próximo, por favor. Nós vamos agora baixar o código. Quando eu baixo o código, vai estar funcionando o meu microbit. Tá certo? Então, eu consigo ver a movimentação da temperatura no ambiente. Tá certo? Bom, pessoal, a nossa aula, ela se encerra aqui com essa aula 3940. Tá certo? Então, eu vou parar de compartilhar. E nós estamos aqui abertos para dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão para perguntar. Tá? Lembrando que essa é a primeira aula que nós estamos trabalhando junto de vocês, tá? Com certeza pode ter algumas dúvidas, tanto para vocês quanto para nós, mas nós estamos aqui para compartilhar os conhecimentos e acredito que a gente está trabalhando num sentido aí positivo para que todos possam, né, conseguir desenvolver a aula junto dos seus estudantes, junto com os professores também, tá certo? Então, nós temos aqui mais 6 minutinhos para dúvidas, para, né, falar sobre a aula. Então, podem ficar à vontade, pessoal. Fiquem à vontade, levanta a mão se quiser comentar, tá certo? A Jaqueline levantou. Jaqueline, por favor, fique à vontade. Ó, eu fiz todo o procedimento junto com você agora. Só não tenho ainda o microbit na mão, né? Porque ainda não chegou. O ideal seria, né, ter, para o aluno poder ver, né, a Ah, tá, realidade. entendi. Mas daqui ainda não chegou. Então, o procedimento eu fiz é para ver pelo computador, né, pela tela, como iria ficar. Mas eu não tenho ele em mão, porque aqui ainda não chegou. Ah, entendi. Eu achei que vocês todos já estivessem já com o microbit, então a gente tentou fazer os dois ao mesmo tempo. Então, às vezes fica um pouquinho meio tipo, tem que sair, voltar para mostrar, e a gente não sabia, mas pelo menos fica gravado aqui, acredito que vai ser bem positivo, né, por esse lado, para que vocês possam tirar essa dúvida, trabalhar junto dos estudantes. E outra coisa, se vocês também quiserem perguntar, né, mandar mensagem para nós aqui no nosso e-mail, podem mandar que a gente está aqui aberto para estar ajudando vocês também a desenvolver junto com os professores. Tá certo? A Cíntia levantou a mão. Pode falar, Sim. Cíntia. A aula vai ficar gravada? Sim, a Porque aula minha dúvida era essa do microbit também. Sim, a aula foi iniciada, ela foi gravada desde o início, quando nós iniciamos, e aí a DE vai liberar para vocês depois na sequência, tá certo? Obrigada. Por nada, Cíntia. Alguém mais quer, né, pôr a palavra, falar? Fique à vontade, pessoal. Nós temos aqui mais um minutinho, alguns minutinhos antes de terminar a nossa live, né, com vocês.
Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Camila, não sei se está aparecendo aí. Eu Sim, perdi Camila, o está início aparecendo. e eu fiquei em dúvida se você informou quais são as tarefas que nós devemos postar esse bimestre para os alunos. Assim, as tarefas geralmente vêm junto do material de vocês, tá certo? Então, como foi passado para nós essa demanda de tentar orientar os professores da melhor maneira, então nós iniciamos com a primeira aula, né, que foi o Restart, que foi uma pequena aula voltada do primeiro bimestre, que acho que vocês trabalharam praticamente todos aqueles comandos, e na sequência já foi nos orientado estar trabalhando com o sensor de temperatura, tá? Então, a gente não tem muito, então a gente só passou mesmo o que eles pediram para nós. Acredito que essa tarefa vocês vão desenvolver junto com os estudantes através dessa aula, que acho que são os desafios, né, que vem escrito nos livros, né, de vocês. No primeiro bimestre, o Renato orientou quais deveriam ser postados. Acho que ainda vai vir essa orientação, então. Tá, se o professor Pedro souber, ele está aqui na reunião, puder orientar também, quiser responder, por favor, Pedro, fique à vontade, tá? Eu sei responder. Quem que está falando? É o professor Rogério aqui do Silvio de Almeida. Esse Oi, bimestre professor são Rogério. 10 tarefas esse bimestre. Por exemplo, a gente vai começar aqui na aula 36, que é essa do piscar. Então, são todos múltiplos de 4, da 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 até a 64. Ou 68. Eu já contei com eles, são 10 tarefas que eles vão ter que postar esse bimestre para a gente. Qualquer dúvida, você entra lá em tarefas, digita o localizador, o FFROB 8 e 9, que vai aparecer todas as tarefas que você tem para postar esse bimestre. Então, toda slide desse bimestre vai ter tarefa. Ah, tá ok. Obrigada. Tá por nada. Professor Rogério, muito obrigado pelos seus esclarecimentos também, tá certo? Alguém mais levantou a mão? Quem já levantou, pode só clicar em cima, que aí vai apagando, vai aparecer no próximo, na sequência, tá? Acho que a Camila já falou, o Rogério, a Jaqueline. Não sei se tem mais alguém que queira falar. Tá. Jaqueline, pode falar, por favor. Fique à vontade. As tarefas vai ser igual a anterior, nós que vamos postar lá para eles saberem, então? Se serão 10? Oi, Isso, Bruno, boa tarde. Vão ser 10 tarefas, e inclusive a gente tem que corrigir essas tarefas, tá? Isso, Vai eu aparecer para corrigi. corrigir, igual o pessoal de redação corrige, vai aparecer para a gente fazer a correção também. O que está acontecendo? Alguns meninos não estão salvando os links corretos, eles não acessam o Microbit com o e-mail institucional deles. Eles deixam somente no começo, e é o que acontece? Eles postam, mas aquilo lá se perde. Na hora que a gente vai abrir o link, às vezes outra pessoa já usou aquele computador, já fez outra postagem, então não some. Então ele tem que salvar com o e-mail institucional e girar o link e postar lá na tarefa correspondente à aula. Professor Pedro, fique à vontade. Oi, professor. Boa tarde. Meu nome é Pedro Paulo, eu coordeno aqui o CIEB. Eu pediria um favor para vocês, assim, para que essas questões de tarefa, vocês vissem com o Renato, que nós não temos informações quanto às demandas, quantas tarefas, né? O professor, né, gentilmente nos auxiliou, mas, assim, eu peço para vocês confirmarem com o Renato, mandar no grupo de tecnologia, para que ele vá esclarecendo, né? E se alguém tiver mais dúvidas sobre a formação, por favor, fique muito à vontade. Pessoal, vamos seguir a ordem aqui. O professor Raul é o próximo que levantou a mão. Professor Raul? Boa tarde, vocês me ouvem? Sim, boa tarde. Isso, então, o Pedro, a Camila e o Fabiano, muito obrigado mais uma vez pela orientação. E pelo que eu pude perceber, vai ser uma orientação igual àquela presencial que a gente já fez, né? Essas online. Vão ter mais orientações desse tipo, assim? Professor Raul, sim, as orientações, de acordo com o que foi passado para nós aqui no espaço,
todas vão ser online, tá? Pode ser que tenha alguma outra diferente, mas aí o professor Renato pode estar orientando vocês nesse sentido. Isso, e ela no mesmo estilo que foi aquela outra, a prática, né? Vocês aí montando os projetos tal qual a gente faria aqui na escola mesmo, né? Então, essa aqui vai ser o estilo, né? Então, desde já, mais uma vez agradecendo, e da outra vez eu fiz o elogio aí do trabalho de vocês e gostaria de deixar registrado esse elogio novamente, porque a equipe de vocês aí é sempre muito solícita, muito competente, e eu fico muito grato aqui, porque isso ajuda bastante o trabalho. Professor, nós que agradecemos, viu? Ficamos muito felizes em saber que estamos ajudando nesse sentido aí, compartilhando conhecimento também de vocês. Camila, mais alguém? Tem mais alguém? O professor Sandro tinha levantado a mão. Professor Sandro, quer falar ainda? E o próximo depois é o professor Edivaldo. Eu ia Seu só professor- agradecer também. Não? Obrigado, viu, pela formação. Eu não Obrigada, estou pessoal. escutando. Professor Edivaldo, pode falar, tá? Boa tarde a todos. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Gerou uma dúvida enquanto eu estava assistindo as aulas que estão gravadas no YouTube. Eu percebi que parece que nessas aulas estão sendo solicitadas o uso do microbit físico. É isso mesmo? Ou seja, eu quero dizer assim, os alunos vão ter acesso agora já ao microbit. Professor Edivaldo, só respondendo a sua pergunta, tá? A gente aqui do espaço, nós tentamos colocar tanto o digital quanto o físico para tentar ver se estava funcionando realmente. Então, nós conseguimos aqui colocar em prática e funcionou. Eu até não sabia, para mim era até uma dúvida, né? Não sabia que vocês estavam sem o microbit, tá certo? Mas na próxima vez que for pedido para nós, a gente trabalha só o digital, tá? Talvez fica mais prático, eu não sei, tá? Só respondendo aí a dúvida do senhor. Não, não é que nós estamos sem o microbit chegou. Eu quero saber se realmente nós vamos poder utilizar com os alunos agora a partir do segundo semestre. Eu acredito que vocês, assim que vocês receberem, vocês já vão poder estar utilizando, né? Porque o objetivo é utilizar o microbit junto dos seus estudantes, porque senão a aula não vai ter muito sentido, né? Porque senão o pessoal talvez não vai conseguir exemplificar através da programação se deu certo ou não o seu trabalho, tá? Então, mais dúvidas, esclarecimentos, como o professor Pedro falou, vocês podem estar tirando com o professor Renato, tá? Tudo bem? Okay. Alguém mais quer falar? Ok, professor Edivaldo, muito obrigado, viu? Alguém mais quer falar? Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, o Sandro quer falar, é isso? Não? Tá certo. Bom, pessoal, então nós vamos finalizando a nossa orientação técnica, a primeira de várias. Esperamos que todos tenham aproveitado ao máximo, que tenham aproveitado e gostado aí da nossa aula. E até o próximo encontro. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado.